Democracia Brasileira, PSDB, o deputado Rocha falará pelo tempo de 7 minutos. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui cumprimentando o jovem Felipe Mendes, que é da juventude do PSDB no Acre, foi candidato a vereador e hoje acompanha os trabalhos aqui nesse plenário, nessa casa. E eu quero, senhor presidente, aproveitar esse tempo da liderança do meu partido, do PSDB, e rebater um pouco daquilo que eu ouvi dessa tribuna, quando petistas e outros aliados vieram aqui para aplicar uma máxima de que uma mentira dita por várias vezes se transforma em verdade. E eu lembro bem que eu vi um parlamentar aqui empunhando um jornal, e esse jornal mostrava um estado de caos que ele atribuía ao nosso país, falando de inflação, falando de desemprego, falando de uma série de outras situações, e que certamente, senhor presidente, eu concluí que esse jornal era do tempo em que a presidente Dilma ainda estava no poder. Porque as notícias que nós temos hoje, as notícias que nós vimos nos últimos dias, é de um Brasil que se recupera da pior catástrofe administrativa já vivida na história dessa pátria. A pior catástrofe. O PT tirou a política brasileira dos cadernos de política dos jornais e levou diretamente para as páginas policiais, diretamente para as páginas de polícia. E aí nós temos, senhor presidente, o início dessa sina, o início dessa saga, com o famigerado mensalão, que já naquele momento envolvia o ex-presidente Lula, que já naquele momento envolvia as principais cabeças, os principais líderes do Partido dos Trabalhadores e de outros tantos aliados. E que depois de estourar dessa quadrilha, parece que a coisa não ficou, não passou, não mudaram a estratégia. E aí veio logo em seguida o escândalo do Petrolão. Esses dias, nós acompanhamos pela imprensa que mais uma vez, senhor presidente, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff e o senhor Aloysio Mercadante foram mais uma vez apontados pela Polícia Federal como praticantes de crime. Naquele fatídico episódio das gravações telefônicas, das interceptações telefônicas, onde a ex-presidente Dilma tentava dar ao seu colega de partido um salvo-conduto para se livrar da Justiça Federal do Paraná, daquilo que o Lula, nas gravações, chamou de República do Paraná, das mãos do juiz Sérgio Moro. E é interessante que os petistas venham a essa casa para tentar distorcer. E nessa tentativa de distorcer, querem fazer com que esse caso envolvendo o ex-presidente Lula, que teve conhecimento de toda a nação brasileira, que teve a divulgação através dos grampos telefônicos, pela mídia nacional, e querem fazer uma ligação, uma analogia com o que aconteceu com o ministro Moreira Franco. E aí, senhor presidente, também me surpreende, agora há pouco ouvindo uma colega do Partido dos Trabalhadores, falando de governo de governo de banqueiros, esquece ela que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, foi quem mais deu dinheiro nesse país. Foi quem mais fez com que os banqueiros do país lucrassem. Foi mais. Ela falou de uma coisa que eu ouvi muito falar antes do PT assumir o poder, da auditoria da dívida. Isso era praticamente um hino, era uma cantilena que os petistas entoavam em todo canto, e que depois que ganharam o governo, em 13 anos esqueceram, e agora parece que voltaram a lembrar da auditoria da dívida. Eu defendo a auditoria da dívida, acho que tem que ser feita. A Grécia fez e metade da dívida não foi reconhecida. Eu não defendo calote, moratória, nada disso, mas a auditoria.
Mas é interessante que os petistas, que a vida toda pregaram a dívida, quando tiveram oportunidade não fizeram. Nada fizeram. E mais ainda, e essa aí, até para alegrar mais um pouco o ambiente, eu vi a deputada do PT, falar do saco de asneiras, segundo ela, do ministro da Saúde. Ora, para que mais asneiras que foram ditas por dirigentes do nosso país, quando nos governos Dilma e Lula? Quem não lembra da ode à mandioca, do saco de vento, e de outras tantas pérolas contadas por petistas, pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma. Aliás, quando abriu a boca, o povo brasileiro se preparava porque vinha bobagem. E muita. Rebater um pouco daquilo que foi dito dessa tribuna. O Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados é o clima de mostraram que o povo brasileiro não acredita mais naqueles que eram os patriarcas da moral, da ética. O povo brasileiro deu ao PT a maior derrota que o Partido dos Trabalhadores sofreu. Saiu de mais de 600 prefeituras para pouco mais de 200. E esse clima de derrotismo, esse clima de desespero que se abateu nos integrantes desse partido, e principalmente nessa casa, eu creio que vai mais além. Porque os petistas e os seus aliados não terão mais a Odebrecht para bancar suas campanhas políticas. Um minuto para senhor presidente. Um minuto. Eu deixei por último o que eu ouvi da parlamentar falando de entrega do patrimônio. É interessante ver que a colega não lembra que o Brasil construiu portos em Cuba, enquanto os nossos portos estão sucateados. Pavimentou rodovias pelo mundo afora, com o lobby do ex-presidente Lula, enquanto as nossas rodovias estão em frangalhos. Construiu metrô na Venezuela, hidrelétricas mundo afora, enquanto o brasileiro vai pagar agora 62 bilhões. Culpa da irresponsabilidade da presidente Dilma, quando, mentindo para o povo brasileiro, disse na campanha eleitoral que não iria aumentar a conta de luz. E aumentou. E esse retardamento, esse retardo no aumento da conta de energia, trouxe para as empresas um prejuízo de 700 pelo consumidor brasileiro. Agora, já na conta de luz. Então, senhor presidente, eu quero dizendo que o Brasil está sendo passado a limpo. E aqui, acho que a maioria dos parlamentares que aqui labutam são pessoas de bem, que querem ver um Brasil melhor. Mas não posso deixar de concluir que hoje o PT trabalha para o quanto pior, melhor. Trabalha para o insucesso do Brasil. Não o insucesso do governo Temer, mas o insucesso do Brasil. Então, quero fazer o registro e pedir aos parlamentares do PT que botem a mão na consciência e vejam o que fizeram com o nosso país. Obrigado, senhor presidente.